Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Vamos fechar então o agravo do instrumento agora, vamos colocar no papel aquilo que a gente viu no quadro, tá? Então vamos fazer aqui, ó, um cara crachá do que está no nosso quadrinho aqui e como a gente vai fazer. Então a primeira coisa, vou marcar assim, ó, vou marcando em verdinho, realçando aqui em verdinho, os pontos que a gente já viu para mostrar. Então o primeiro ponto é o endereçamento, tá? Então vamos matar ali o ponto do endereçamento. Esse é o primeiro aspecto. Onde é que está o endereçamento na peça? Aqui, ó, tá? Olha o que eu coloco ali, ó. Sempre dirigido ao tribunal, TRF ou TJ, excepcionalmente ao STJ. Então eu coloco atenção à decisão judicial, tá? Aqui, ó, eu te coloquei várias opções, mas eu já vou facilitar isso daqui, ó. Facilitar mesmo, tá? Você vai endereçar assim, ó. Egrégio Tribunal do Estado de Santa Catarina, sempre? Claro que não. Eu coloquei Santa Catarina para exemplificar o estado do meu nascimento. Mas você tem que olhar então para a decisão judicial. Onde essa decisão judicial foi prolatada? Foi prolatada num juiz da Vara Civil de Curitiba, então é TJ, Paraná, Vara Civil de Sorocaba, São Paulo, então TJ, São Paulo. Professor, o enunciado não me disse, então Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos, tá? Se for Justiça Federal, mesma coisa. E aí você trabalha com Egrégio Tribunal Regional Federal. Aqui no meu caso, eu falei em Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por quê? Porque é o Tribunal Regional Federal aqui da minha região. Beleza? Tranquilo? Então, matamos o primeiro ponto aqui do nosso cara crachá aqui, olhando para a estrutura, tá? O segundo ponto é a questão que envolve as partes. Vamos então matar as partes agora também? Opa, matar as partes não, né, professor? Vamos ver as partes. Olha lá, nome completo do agravante. Aí aqui, ó, eu trouxe o enunciado, ou melhor, eu trouxe a qualificação do 319, tá? Então vamos anotar aqui, ó, sempre que você vai qualificar, artigo 319.2 do CPC, claro, você vai usar. Beleza? Tranquilo? Só destaque que aqui, se aqui fosse pessoa jurídica, seria o CNPJ e não o CPF. Vem por meio do seu advogado a seguir qualificado com fundamento no artigo 1015, tá? Aqui, ó, olha a observação que eu coloquei. Você deve indicar o inciso ou o parágrafo único para que seja possível entender a hipótese de cabimento em que se encaixa o recurso. Ou ainda, caso o agravo do instrumento seja cabível por outro dispositivo legal, você deverá indicá-lo. Então, não pode ser uma indicação genérica. 1015 ponto. Não, 1015 indica o inciso. Se for uma das hipóteses que está fora dos incisos, que é aquela situação lá de taxatividade mitigada, você vai dizer, tá? Por força da orientação jurisprudencial, no sentido de se tratar de taxatividade mitigada. Mas quer uma dica? Isso não vai acontecer na tua prova. Muito difícil a FGV querer focar nesse ponto aí. Aí você vem então, né, e informa interpor o agravo de instrumento. E aí, se cabível, deve ser incluído o pedido de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo único do 995, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, hipótese de tutela provisória 300 ou 311, tá? Na tua prova, é muito provável que você tenha que incluir esse pedido. Então, como é que você faria? Agravo do instrumento com pedido de efeito suspensivo, por exemplo, tá? Ou com pedido de antecipação dos efeitos, dos efeitos da tutela recursal. É isso que você faria? É isso que você faria. Beleza? Tá. Então, voltando lá para o nosso quadro. Então já estamos falando agora do agravo de instrumento e do pedido de efeito ativo e suspensivo. Professor, mas não falamos de todas as partes. Calma lá, vamos voltar aqui, ó. Vou mostrar para você, fica tranquilo, tá?
Aí, ó, você vem agravar em face da decisão interlocutória proferida nos autos número, tá? 3 pontinhos se você não souber, em trâmite perante 3 pontinhos se você também não souber, em que o agravante, que é você, litiga com, e aí, qualificação completa do agravado, tá? Então, aí você mata o tema das partes. Professor, o recurso é sempre em face, sempre contra uma decisão? Sim! Recurso ataca a decisão, recurso não ataca a parte, recurso ataca a decisão. Então você vem recorrer em face do fulano de tal, da decisão tal, tá? Na prática a gente chama agravante e agravado, mas o ataque não é ao agravado, o ataque é à decisão interlocutória em questão, tá? Então, matamos aqui quase esse quadro inteiro, tá? Agora falta falar das tais das peças obrigatórias e as informações sobre o advogado, professor, que você mencionou ali, tal, que você falou para a gente já resolver isso no início da nossa peça. Exatamente. Aí olha o que eu digo aqui, ó, para resolver esse ponto. Em atendimento ao disposto no artigo 1016, inciso 4º do Código, informa o agravante o nome completo e endereço dos advogados constantes do processo, tá? Olha o que eu fiz. Advogado do agravante. Eu não sei o nome dele, então, nome, 3 pontinhos, inscrito na OAB Estado, 3 pontinhos, com escritório profissional no endereço, 3 pontinhos, cidade, 3 pontinhos, estado, 3 pontinhos. E aí essa observação aqui, ó, primordial. Se eles pertencerem a alguma sociedade, deve ser informada essa sociedade. Então imagine que o enunciado diga que os advogados pertencem à sociedade João da Silva Advogados Associados. Você vai lá e fala, advogado pertencente ao João da Silva. Então eu falei do agravante, agora eu falo de quem? Do advogado do agravado. Mesma coisa. Agora olha o que eu coloquei aqui em amarelo. Cuidado! Você não citará o advogado do agravado se este ainda não foi citado. Ó, uma coisa é você não saber o nome do advogado, mas saber que ele existe. Então, o réu já foi citado, o réu já contestou o feito, ou seja, ele tem advogado. Eu só não sei o nome dele porque o enunciado não me deu. Nesse caso, eu faço o que está aqui, ó. Tá? Agora, o réu não foi citado ainda. Ou seja, é óbvio que ele não tem advogado. Nesse caso, eu faço isso daqui, ó. Informa o agravante que não indica neste recurso o nome completo e o endereço do advogado do agravado, uma vez que este sequer foi citado. Ou seja, é só eu contar a verdade para o tribunal. Tribunal, eu não vou dizer que ele tem advogado. Ele não foi citado ainda. É óbvio que ele não tem. Beleza? Então, na hora da prova, você vai ler a lei, e a lei manda você colocar uma coisa. Sim, mas se essa coisa não tem como existir, eu não vou colocar. Como é que eu vou dizer o nome do advogado de uma parte que nem citada foi ainda? Eu não posso dizer, então eu falo isso. Agora, uma coisa é não, a parte já foi citada, ela tem advogado, você só não sabe o nome. Se você só não sabe o nome, aí você faz o que está aqui, ó, aqui, em destaque. Beleza? E aí, ó, para finalizar, o 1017. Outro sim, a fim de dar atendimento ao disposto no artigo 1017 do CPC, informa o agravante que o presente recurso está instruído com cópias autênticas e obrigatórias dos seguintes documentos. O que eu estou fazendo aí? Eu estou nada mais, nada menos do que citando esses documentos. Vejam que eu citei um a um. Eu não vou lembrar, eu também não lembro, não precisa lembrar, é só colar da lei. Tá? Agora, cuidado. Eu parti da premissa que todos esses documentos existem. E caso eles não existam, lembra o que a gente disse lá na aula? Caso algum desses documentos não exista, você deve declarar que eles não existem. Lembra disso? Então, você faz aqui, ó. Caso não exista alguma das peças obrigatórias, o 1017.2 prevê a necessidade de juntar a declaração nesse sentido. Como é que você faria? Você poderia dizer assim, ó, tá? Informa o agravante que não juntou, sei lá, não juntou a contestação, já que o réu ainda não foi
citado. Ponto. Está resolvido. Você acabou de informar que não está juntando a contestação porque ele não foi citado. Está resolvido? Show de bola, tranquilão, tá? Ainda é boa. Mencione o comprovante de custas recursais, tá? E aí, ó, lembrar que no caso de decisão ter sido proferida por órgão que fique na mesma localidade do tribunal, não haverá aporte de remessa e retorno, assim como não haverá no caso de tramitação eletrônica. Vejam, o comprovante de custas, que é o preparo, esse sempre tem. É esse aqui, ó, que não vai ter o porte de retorno se o processo, a decisão foi dada num processo que tramita no mesmo lugar do tribunal, ou se o processo for eletrônico. Mas as custas recursais, o preparo sempre vai existir. Só não vai existir se o teu cliente for justiça gratuita. Beleza? Aí você faz o quê? Fechou lá, vamos voltar aqui, ó. Só para te mostrar o nosso cara crachá do quadro aqui, ó. Maravilha. Terminamos aqui, professor. Peças obrigatórias, informações de advogados. Agora nós vamos contar o quê? Os fatos, tá? E é isso mesmo? É. Olha lá, dos fatos. Os fatos importantes para o agravo do instrumento, ou seja, os fatos que deram origem à decisão agravada, bem como o teor desta. Não se esqueça de que você pode dividir os fatos em tópicos. Então você vai dizer o que aconteceu no processo, tá? Precisa contar todo o processo? Não, só o que interessa para a decisão que você vai atacar. Beleza? Depois disso, a gente viu lá que o próximo ponto era abrir e demonstrar cabimento e tempestividade, certo? Certo. E o que o professor Guilherme fez aqui? Do cabimento do agravo de instrumento. Olha lá. Aqui você deve demonstrar que a decisão não é uma sentença e que se encaixa em alguma das hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. Aqui não basta demonstrar que a decisão é interlocutória, já que nem toda interlocutória é agravável no CPC de 2015. A gente viu que, regra geral, a interlocutória só é cabível o agravo só é cabível das interlocutórias ali do artigo 1015. Fechou? Se for uma hipótese fora do 1015, mas que você entenda que cabe em razão da taxatividade mitigada, você abre um tópico para explicar isso, o que eu acho praticamente impossível de vir na tua prova, tá? Tempestividade, tá? Mostra que está dentro do prazo, 15 dias. Então, matamos aqui também esse segundo ponto. Aí agora, professor, você tinha falado aqui em razões de nulidade, tá? Nulidade. É isso? É isso. Você vai abrir um tópico para falar disso, então. Das razões de nulidade. Ó, nesse tópico, você deve atacar a decisão demonstrando o seu equívoco, evidentemente valendo-se de fundamentos jurídicos para tanto, e demonstrar por que ela é nula. É o erro de procedimento. Lembre-se da dialeticidade, ou seja, você deve atacar a decisão. Você não ataca a parte contrária, você ataca a decisão. Então, erro de procedimento. Por que que essa decisão é nula? Abre um tópico. Sempre vai existir? Nem sempre, tá? Passou por isso, vai para o próximo. Razões de reforma, essa é mais comum. Razões de reforma são os chamados erros de julgamento. Olha lá, tá? O chamado erro de julgamento ou erro injudicando. Você vai dizer por que acha que a decisão não é justa. Oh, o juiz não inverteu o ônus da prova. Eu acho que era para inverter e diz por quê. O juiz deu a tutela provisória, eu acho que não era para dar. Você vai dizer então por quê. Isso é erro de julgamento, tá? Depois disso, olhando lá para o nosso quadrinho, fundamento do efeito suspensivo ou do efeito ativo. Lembram disso que eu falei? Como é que faz? Aqui, ó. Abre um tópico para demonstrar. O que você precisa demonstrar, basicamente? Os requisitos. E aqui, cuidado. A demonstração dos requisitos, ela não é uma demonstração genérica. Não basta dizer, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pera aí, por que o direito é provável? Tem que dizer. Por que é um perigo de dano? Tem que dizer. Você pode até trazer o fundamento genérico da lei, mas você precisa encaixar dentro desse fundamento genérico da lei
a situação fática em questão. Beleza? Tá. E aí, professor? E aí a gente passa para a parte final, que é a dos pedidos. Lembram disso? Pedidos. Vamos matar aqui? Vamos matar. Então, fomos para o pedidos. Conhecimento do recurso, uma vez que cabível e tempestivo. Tem razão, esqueci de colocar aqui, tá? Esqueci de colocar aqui, vamos colocar já, tá? Conhecimento. A FGV às vezes não pontua isso daqui, mas não vamos correr risco. Conhecimento do recurso. O conhecimento é análise de pressuposto recursal. Maravilha. Concessão do efeito suspensivo para o fim de ou a concessão do efeito ativo para o fim de. Exatamente como eu mencionei aqui. Professor, o que é isso para o fim de? Assim, ó. Eu quero que você suspenda a decisão. Eu quero que você suspenda a decisão judicial para o fim de cessar os efeitos da penhora sobre um bem. O juiz foi lá e penhorou o meu salário. Falei, ô juiz, não pode penhorar o meu salário é impenhorável. O juiz fala, dane-se você e penhora. Você agrava. Tribunal, suspenda a decisão liberando o meu bem, o meu dinheiro da penhora. É isso. Para o fim de é isso. Contar por que você quer aquilo. Efeito ativo. Juiz, quero que você antecipe os efeitos da tutela recursal para o fim de me conceder os alimentos que o juiz de primeiro grau não me deu. É sempre dizendo especificadamente o que você quer, tá? Aí matamos lá a intimação para apresentação de contrarrazões e o provimento do recurso, conforme a gente viu. Então, contrarrazões aqui, tá? E provimento do recurso aqui. Belezinha? E aí você vai fechar. Sempre lembrando o local, data, advogado, OAB, Estado e cuidado, muito cuidado com o prazo. Professor, o provimento do recurso para o fim de... para o fim do que você quer. Você recorreu da decisão por quê? Ah, porque eu não gostei dela, eu achei que ela estava errada. Ah, é? E o que você quer que ela decida se ela estava errada? Ah, eu quero que ela se manifeste sobre esse ponto. Então é isso que você vai dizer. O provimento é aquilo que você quer. Eu quero que ele cancele a penhora sobre o bem. Então, provimento para o fim de cancelar a penhora sobre o bem. Sempre dizendo para o fim do quê? O que você espera daquela decisão judicial. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Dúvida? Me manda o WhatsApp, me manda o e-mail, sinal de fumaça, mensagem no Instagram. Você que decide para tirar essa dúvida aí. Um grande abraço, meu querido, minha querida, futuro colega advogado, futura colega advogada. Até a próxima aula, segue estudando e até mais.